Então vamos lá, dar início ao nosso estudo dessa noite, agradecer mais uma oportunidade que temos pela vida, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por estar conosco, sempre nos direcionando, nos intuindo, nos ensinando, agradecer a essa casa que nos permite o trabalho, o estudo, para que possamos dar a nossa contribuição no mundo, para que possamos também construir o nosso futuro, um futuro feliz, de boas escolhas. Então, nesse clima de gratidão e de satisfação por estar participando das atividades doutrinárias do Centro Espírita Luz e Caridade, pedimos a presença dos guias que estudam conosco do plano espiritual. Nesse clima de alegria, possamos então dar início aos nossos estudos, aos nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. Obrigado, Vitor, pela prece. Mais uma reunião de estudo para a gente continuar o nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos, dar essa continuidade estudando a segunda parte, né, a continuação do capítulo 14, né, que é reflexo condicionado específico. E o Virgílio, que fez a primeira parte, vai fazer esse complemento, né, Virgílio? Sim, é isso aí. Você vai usar Tá, slide, né? tô entrando aqui então. Ver se consegue entrar do jeito que entrou da outra vez, né? É isso que eu tô É, me já não, esforçando. vamos ver se consegue, porque Entrou? entrou, mas não tá o módulo de apresentação ainda. Não, mas está aí o slide, certo? Tá na frente aqui. Tá. E agora? Também não. Tem que Não fazer. entrou? Não. Você lembra como você fez da outra vez que você Pera aí. Tudo bem. Podemos ir? pode ser, pode ir. Bom, então, na semana passada nós vimos a parte um, pródromos da hipnose, mecanismo do fenômeno hipnótico, mecanismo da hipnoterapia. Hoje, a parte 2, nós temos a continuidade, objetos e reflexos específicos, circuito magnético e circuito mediúnico, automagnetização. Tudo bem? Eu tinha pensado em fazer uma revisão, mas eu não vou fazer essa revisão. Nós vamos dar uma continuidade para a gente poder fechar o assunto e depois eu vou trazer um exemplo mais no final, tá bom? Então, objetos e reflexos específicos. André Luiz, dando continuidade aos textos desse capítulo, ele vai dizer no segundo dia de tratamento, por quê? Na semana passada nós estudamos aquele primeiro momento em que o hipnotizador ele esteve orientando a pessoa que se propunha, por confiar nele, por conhecê-lo, se propunha a um tratamento de doenças nervosas. E aí André Luiz traz uma série de informações, de comportamentos, de forma que haja ali uma vinculação entre o sujeito, que é o hipnotizado, e aquele que tem o controle de toda a situação, tem a técnica, que é o hipnotizador. Aí André Luiz diz que no segundo dia de tratamento, semana passada ele se referia ao primeiro contato, tipo, ao primeiro dia de tratamento. Já no segundo dia de tratamento hipnótico, o paciente vai apresentar mais facilidade, porque ele vai confiar ainda mais na vontade orientadora que o dirige. Lá no primeiro dia já ficou claro que a pessoa
quando ela se dirigiu a esse tipo de tratamento, é porque ela teve boas referências, ela conhecia a pessoa, então ela já ia disposta realmente a se submeter a toda aquela ação hipnótica. E para que, digamos, o ato hipnótico, o efeito do hipnotismo, ele aconteça, nós vimos, André Luiz detalhou muito bem essa relação de confiança que tem que haver entre os dois. Agora, André Luiz já fala num retorno, num segundo dia de tratamento, onde já vai existir mais facilidade, menos bloqueio e mais confiança na vontade orientadora. E continua André Luiz. Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais. Então, ficou muito claro na semana passada que o hipnotizador, ele apenas é uma espécie assim de orientador, entre aspas, do potencial que a pessoa já traz em si, de forma que ele vai, através de técnicas e das possibilidades pessoais, ele vai estabelecendo um vínculo mental de forma que ele vai despertando na pessoa o processo de autocura, os elementos necessários ao equilíbrio. Então, vai se estabelecer aí o reflexo condicionado, ou seja, pelo simples fato da pessoa estar novamente diante daquele que já o beneficiara, que já lhe trouxe melhoras para a sua condição, já existe uma espécie de automatismo nesse ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais. Interessante que André Luiz deixa bem claro que através da hipnose a pessoa ela mobiliza as próprias energias dela, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo corporifica ou recorporifica, no caso, no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. Então é muito interessante, né, a gente observar essa relação de confiança entre os dois, porque essa relação de confiança é que vai gerar essa corrente mental, esse campo magnético que vai envolvê-los. E continua André Luiz, e assim procede o enfermo, no mesmo regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a liberar-se de qualquer crise na linha de ocorrências da moléstia nervosa, de que se haja curado, será o suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. Olha como que é interessante isso, né? Olha por que que André Luiz está valorizando tanto e está detalhando tanto esse método de, de tratamento, né? A hipnoterapia. Porque a pessoa ela vai tirar dela os elementos que ela necessita para o seu equilíbrio. Semelhante medida que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs de magia, pode ser interpretada como um reflexo condicionado específico, né? Então, lá semana passada, ele falou, de repente, a confiança que se cria entre o sujeito e o magnetizador pode fazer com que, caso o magnetizador dê para a pessoa um objeto e a pessoa confie que ela estando com esse objeto, ela estará bem, efetivamente ela estará bem. Então, o João, interessante, aquilo que até há pouco, até uma semana a gente achava que era superstição, agora nós estamos percebendo que vai um pouco além disso, né? Eu tava, enquanto você estava falando, eu estava aqui raciocinando sobre esse ponto que é bem interessante mesmo. Dá a impressão que o talismã, ou sei lá, o objeto qualquer que ele utiliza é como se fosse
é como se fosse um símbolo, né? Que ele utiliza para fazer a conexão, mas não que ele seja o responsável pela conexão. É como se fosse uma ponte, né? Que faz a conexão com o estado hipnótico. Parece uma auto-hipnose, né? Que a pessoa pegando aquele Exatamente. talismã, ela começa a processar o auto-hipnose em si mesma, né? E sabe outra Sim. coisa que também chama atenção, Virgílio, nesse trecho, que eu comparei na minha cabeça, não sei se eu estou errado, com essa pessoa que foi a primeira vez, estava meio desconfiada, depois pela segunda vez, que ela já se entrega e tudo acontece com maior rapidez, né, com maior naturalidade, dá a impressão que isso pode ser comparável ao médium quando ele é novo, que ele tem um monte de bloqueio, e depois que ele já tem algum tempo de experiência, ele dá passividade com mais naturalidade, né? Não sei, eu não sei até Então, que ponto que a hipnose tem a ver com o processo da mediunidade, né? ô João, mas esse estudo nosso vai desembocar exatamente nisso. Exatamente nisso, tá? Vai desembocar nisso. E quando você falava, me ocorreu, imagina o teu carro, né? De repente, teu carro não pega, mas está lá o carro, né, com todo o aparato mecânico, elétrico, etc e tal. Aí você vira assim, chama um cara e fala, olha, me ajuda a dar um empurrãozinho. Aí o cara vem, dá aquele empurrãozinho, pá, o carro pega no tranco e você vai tranquilamente embora. Então, esse ato de pegar no tranco, né, por conta ali, digamos agora, do sujeito, da própria inexperiência, falta de conhecimento, né, o estado, às vezes, depressivo. Então, é esse tranco também, né, que de repente equivaleria a esse talismã, essa pedra, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, ele já desencarnou, mas ele teve um problema renal, olha só, e João Mauro, o nome dele. E ele me contando essa história, eu achei incrível. E ele teve que fazer umas 10 cirurgias renais. Se não foi 10, foi 8. Foi assim, uma batelada. Por quê? Porque na hora do ato cirúrgico, que ele tinha que colocar uma determinada sonda renal, o médico cometia ali algum equívoco e ele era de novo levado à cirurgia. E ele dizia o seguinte, que toda vez que ele ia na maca para o centro cirúrgico, tinha um lugar do corredor que ele batia o olho e via uma aranha. Tinha lá a teia de aranha, lá no, ele olhando para cima, né, a aranha lá. Ele falou o seguinte, ele disse que, acho que foi na última cirurgia dele, a hora que ele passou, ele não viu a aranha. O desespero dele, o desespero dele. Agora, olha só, o indivíduo, né, problema renal, cirurgia, faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, e vai fazendo, o indivíduo vai entrando num certo desespero. Essa aranha no teto era o talismã dele. Você acredita? E como ele era ligado à área da saúde, embora não fosse técnico, mas era ligado, ele dirigiu um setor do INAMPS aqui. Ele conversou com o médico e perguntou para o médico o que está acontecendo, né? Que eu sempre sou levado à cirurgia por conta dessa sonda que não está se fixando, alguma coisa assim. Aí o médico explicou para ele, porque no centro cirúrgico, o médico, antes de anestesiar ele, ficava preparando essa sonda e ele observando. O dia que ele conversou com o médico sobre essa sonda e a forma que o médico disse que estava fazendo, e ele discutiu com o médico, deu lá a versão, a explicação dele, e o médico modificou, deu certo a cirurgia. Eu tenho a impressão que foi na última cirurgia dele que ele não viu essa aranha e ele entrou em desespero. Olha só, né, como é que as coisas são. Então, porquanto, sem a presença do hipnotizador, suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos,
o objeto aludido servirá, muito particularmente nesse caso. Olha só, como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Então, o hipnotizador não vai acompanhá-lo, né? Porque de repente a pessoa mora longe, mesmo que more perto, o cara não está lá só para aquele paciente. Mas essa relação de confiança e ele ganhando, né? Seja pulseirinha, seja o que for, isso, né? Vai auxiliá-lo. Por exemplo, o indivíduo vai lá na Bahia, aí ele vem com aquele cordãozinho do Senhor do Bonfim, etc e tal. De repente, aquilo, né, foi um presente de alguém, né? Existe ali afeto, existe um componente emocional, né? Aquilo passa a ser uma relíquia. Aliás, relíquia é isso, são objetos com forte componente emocional. Então fica aí, aquilo que nós achávamos que era superstição, de repente existe um fundamento psicológico e espiritual muito forte. Aí, circuito magnético e circuito mediúnico. Olha só como que a coisa, a princípio é um circuito magnético, a relação hipnótica. Olha onde que ela vai desaguar, na condição mediúnica. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro. Dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. Agora, João, você tira essa palavra hipnotizador e coloca guia espiritual, mentor espiritual. Faz todo sentido, né? Ô, professora, tudo bem? Você está falando com quem? Como diz o João, com a nossa professora. Ai, Então, meu Deus. Tá olha mais ou como que menos. Pessoal, eu preciso prestar atenção aqui, viu? olha como Não, eu entrei atrasada, peço desculpa, eu estava aqui com um problema, não um problema, mas um envolvimento familiar aqui que me chamou a atenção. Tá, eu estou acompanhando, Virgílio, viu? sim, com certeza. Você sempre estará junto conosco em espírito, quando não Obrigada. estiver de corpo presente, né? Então, olha só, se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, aí, entre muitas aspas agora, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado, né, podemos, entre aspas, aí, médium, reeducada para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá tendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca, na hipótese de continuismo de contato. Aí a gente se lembra lá do paralítico de Cafarnaum, né? Tinha tudo para estabelecer com Jesus esse circuito mediúnico perfeito e ele volta lá para o prostíbulo para comemorar o restabelecimento da saúde dele. Ô, Virgílio, sabe o que que a gente pode comentar aqui? Que às vezes essa cura não é ausência de moléstia do corpo físico, né? Porque Emmanuel fala que a saúde representa a perfeita harmonia da alma. Sim, Então, eu acho que às vezes a cura é da ignorância, não é? sim, Porque quando conhece a a pessoa tem verdade. um entendimento da razão por que está sofrendo alguma coisa, ele passa a ter saúde mental, né? Sim, a mente sã, corpo são, É, é é tudo a muito ver, bonito esses conceitos, né, que o André Luiz está fantástico. explicando. Nossa, é fantástico, Muito bem, Virgílio. fenomenal. Alguma coisa, Vitor? Eu queria fazer um comentário, porque aproveitando que a nossa professora entrou, né? Você sabe que na outra, no outra quarta-feira eu já tinha pensado nisso, mas eu não falei, agora eu vou falar.
aquele problema que a senhora reportou, né? Que a senhora tem problema de inquietação nas pernas, né? Pernas inquietas, né? Que eu acho Hum, interessante demais. E aparentemente é uma coisa involuntária, né? Que elas ficam batendo sem que a senhora tenha controle. Então, eu fiquei não é imaginando que aparentemente, não é, é involuntária mesmo. então, um tratamento hipnótico na base de hipnose, né? De repente, né? Porque a gente leu aí no texto que o cara fala, você não sei o que, tal, quando eu contar até três, vai parar de bater sua perna. É bem provável que resolva esse problema, hein? Tô falando sério. Então, gente, mas aí eu não sei como é que fica isso, porque será que não é só um paliativo para durante um tempo? Porque a causa, não sei se a causa é um desequilíbrio, né, da minha mente, que está acionando o cérebro, que está em desequilíbrio e que dá esse sintoma dessa desorganização motora. Não sei, Ô mas vai, é Ganinho, uma possibilidade, sim, por ô que que não? Ganinho, por tudo que a gente está estudando agora, fica claro o Hum. seguinte: se a pessoa tem um problema neurológico, se essa inquietação é provocada por um problema neurológico, aí o problema é neurológico. Aí realmente a hipnose não tem como, né? Agora, se não tem problema físico, né? Aí sim, a hipnose, pelo que percebemos, ela tem as grandes possibilidades de êxito dela é quando você está no campo psicológico, campo emocional, espiritual, É, né? não, esse meu distúrbio das pernas inquietas é um distúrbio motor mesmo, que envolve o metabolismo da dopamina, que é um dos neurotransmissores, né? Não, mas tudo bem. Muito Agora bem, eu estou Gabriel. tomando uma medicação ela acertou a dose, eu tô sem sintoma. Eu não tenho tido crise de ansiedade com as pernas, está tudo bem. Muito bem. Então vamos lá. Já, já lemos aqui, né? Ou não? É, já lembro. A Tá. onda mental. Não, a onda mental não. Eu não lembro de você ter lido Tá. isso A aí. onda mental do magnetizado, né, do sujeito, Ah, sim, não, você acha que sim, leu, sim. lemos. Tudo bem. É, Então vamos lá. Reeducada para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá tendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para o serviço da troca, na hipótese do continuismo de contato. É que eu dei até aquele exemplo do paralítico de Cafarnaum, que você né? deu o exemplo. Tá, É, tá certo. e continua André Luiz, voltando-se diariamente, ou seja, aquela série de visitas, né, para as sessões de hipnoterapia, voltando-se diariamente para um magnetizador que é seu turno, diariamente a influencia e devidamente ajustada ao cérebro em que se apoia do ponto de vista da resistência do campo, passará a refletir a onda mental da vontade a que livremente se submete, absorvendo-lhe as inclinações e os desígnios, ou seja, essa vinculação entre o magnetizado e o magnetizador vai chegar um momento, né? Foi assim que eu consegui entender, né? Que essa onda mental ela vai atuar de uma forma livre, de uma forma harmônica, né? Aonde o magnetizado ele vai absorver as inclinações e os desígnios do magnetizador. Por isso que aonde a gente substitui nesse material de hoje a palavra magnetizador por um espírito superior e o magnetizado pelo médium, nós percebemos que casa perfeitamente isso, né? É, Perfeitamente. Verifica-se aí os mais avançados processos de telementação, né? Olha só, ele está falando de processo mediúnico mesmo. Inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo
o, o sujeito magnetizado, ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá, de acordo com a orientação particular a que se sujeita. Então, André Luiz foi caminhando item a item, mostrando agora que o vínculo vai permanecer além do tratamento. Essa vinculação entre eles vai se manter. É é o estado de permuta magnética. Tá. Isso que ele descreveu, ele diz, é o estado de permuta magnética aperfeiçoada. Olha só a nova terminologia dele. Em que o passivo na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor. Ele já utiliza a palavra mentor, na esfera das suas possibilidades de expressão, ou seja, de acordo com a sua cultura, né? Ou seja, é o médium transmitindo, né, uma mensagem superior de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas possibilidades. E aí a gente vem aqui para o último item, automagnetização. Ou seja, esse processo avança de tal forma que André Luiz diz o seguinte: ainda há que apreciar uma ocorrência importante, para fechar o capítulo. Se o hipnotizador não mais tem contato com o passivo, e se o passivo prossegue interessado no progresso de suas conquistas espirituais, olha para onde que ele avança agora. Conquistas espirituais. Este consegue, à custa de esforço, por intermédio da profunda concentração das energias mentais, na lembrança dos fenômenos a que se consagrou junto ao magnetizador, cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo, ainda pelo reflexo condicionado, igualmente específico. O texto é o mesmo. Afastando-se do envoltório carnal, em plena consciência, para entrar em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas de sua condição, ou para provocar por si mesmo certa categoria de fenômenos físicos mediante a aplicação de energia acumulada. Aí ele dá exemplo agora, porque a princípio dá a impressão de que esse homem ainda vai existir daqui a 500 anos, né? Como com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental. Olha onde ele foi buscar exemplo, nas quais a própria vontade do operador, no caso do faquir, parcial ou integralmente separado do corpo somático, exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas, células do perispírito, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos cinco sentidos. A impressão que eu tenho, e assim ele termina, a impressão que eu tenho é que André Luiz está falando do médium daqui a 500 anos, com todo esse potencial, né, que ele apresenta sintonizado com as entidades superiores e depois com ele mesmo, em função de toda essa energia e de toda essa confiança, conhecimento e moralidade que ele adquiriu. Ô, Virgílio, esse é o último trecho. Mas depois eu tenho um exemplo, que eu fui buscar Deixa lá em eu, Santos da Luz. deixa eu fazer um comentário sobre aquilo que eu tinha falado antes, né? Porque olha o que ele fala aqui nesse texto, né? Que, para começar, ele fala do faquirismo, né? O faquir é aquele cara que consegue andar no fogo sem sentir dor no pé, que deita na cama de ponta, de prego e não se É. machuca, um negócio assim meio Não, e uma outra difícil de coisa, João, entender. tem um faquir que ele entra em êxtase, o pessoal enterra ele, dias depois tira ele do caixão. Então, é o que fala aqui, ó. Exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas. Então, baseado nisso, sobre aquilo que eu tinha falado, né,
da questão vamos dizer assim, de distúrbio físico, no caso, né, do problema das pernas, né? Não quer dizer que o que nós estamos falando aqui de hipnotismo, de magnetização, não tenha também reflexo no corpo, não tenha ação no corpo, né? Pelo que eu entendo, tem sim, porque ele entra em contato com a mente espiritual, perispiritual, e isso está intimamente ligado, né, com as funções do cérebro, da parte motora também, né? Então, sei lá, o que eu estou entendendo é isso, né? Não, é o que ele está falando, exatamente isso, exatamente isso. Tanto que o faquir, para que ele seja enterrado, ele precisa de utilizar o mínimo de oxigênio, ou seja, só o oxigênio que vai ficar naquela câmara, né, naquele caixão, é que ele vai se sustentar. Então, ele tem que exercer uma ação muito forte sobre o próprio organismo, né? Alguma coisa, Vitor? Não, não, tá tudo certo. A dúvida de vocês vai tirando as minhas. Mas é interessante ele falar ele trazer essas questões aí, né? Quando ele fala do fakir. Então ele dá uma explicação muito interessante. Quando ele fala essa questão da hipnose, é isso que é isso que vocês estavam falando, ganha um sentido, né? Estudando como mecanismos da mediunidade, quando a gente compreende essa questão quando faz analogia do hipnotizador com um guia espiritual, ou com o próprio Jesus, quando, né, Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles fala do magnetismo de Jesus. Então, em muitos trechos ali, a gente consegue, muitos trechos do livro, a gente consegue fazer analogias com os próprios ensinos de Jesus. Porque se a gente ficar só na figura do hipnotizador, você vê que, né, vai ficar, vamos dizer assim, se ficar só na figura do hipnotizador, gera dúvida, por exemplo. Se o hipnotizador não for uma pessoa idônea e vai manter um circuito mediúnico com uma pessoa assim, ou não for um profissional que está interessado na cura, como é que faz? Vai gerar mais perturbação. Ou esse processo de cura nunca vai, se consolidar, né? Então, foi essas as reflexões que eu fiquei fazendo quando ele usa essa palavra, né, essa figura do hipnotizador, né? Porque nem todos acreditam que, né, eles são idôneos ou têm consciência que esse processo pode ainda complicar mais, né, a doença ou os problemas do seu paciente, né? Mas quando traz para essa questão do mecanismos da mediunidade, ficou mais claro, né, vamos dizer assim, tá? Leninha, quer falar alguma coisa? Bom, eu quero. O Virgílio, o Vitor falou bem agora, lembrou bem que nem sempre o hipnotizador é um cara de respeito e tem boas intenções, né? Lembrando que o processo, o mecanismo da hipnose, ele é sempre o mesmo, para o bem ou para o mal. Por exemplo, então implica nisso o poder magnético e hipnótico da criatura e que quer hipnotizar o outro, quer ou prejudicar ou favorecer, e também a atitude de aceitação do hipnotizado, né? Basta Sim, lembrar no livro dos médiuns aquela passagem que Kardec fala no capítulo das manifestações de efeitos físicos, quando ele relata que na vizinhança estava ocorrendo lá uma bagunça, né? E o quarteirão todo estava assustado. E aí o Kardec, então, como é que chama isso? Ele, hein? Não, ele evoca o espírito e o espírito se manifesta, que estava lá fazendo a bagunça. Aí Kardec pergunta para ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele falou que ele gostava de se divertir. é E verdade. aí o Kardec pergunta se quem lhe fornecia as vibrações, os fluidos. Ele falava, é uma criada da redonda, aqui da vizinhança.
E Kardec fala, ela sabe disso? Ele fala, oh, não, pobre coitada, é a mais assustada. Não só não sabe disso, como é a mais assustada, né? Então, Virgílio, aí entra uma coisa que é também essa questão do nosso inconsciente, né? Por que será que essa criatura, essa criada, ela, mesmo de maneira inconsciente, ela não tinha conhecimento consciente do que ela estava fornecendo fluidos para essa criatura? Por que que ela fazia isso, né? Quer dizer, no psiquismo dela, ela devia ter essa força de vontade de reger a própria vida muito fraca, né? É assim, porque eu assisti uma palestra do Alberto Almeida em que ele fala dessa coisa que nós temos que assumir a direção da nossa própria vida. Então, é assim, ele falou que essa figura do bonzinho que a gente exalta tanto, ah, quem sou eu para decidir isso, para decidir aquilo, fulano que sabe. Ah, não, o que você vai fazer da vida? Ah, não, o que for melhor para não sei quem. Quer dizer, ele está sempre transferindo para os outros as decisões que são da responsabilidade dele. Essa criatura, do ponto de vista do inconsciente, ela fica totalmente vulnerável. Quer dizer, ela já está predisponente a uma atitude de aceitação de qualquer coisa, né? De É, qualquer coisa. Também, acho que é no livro, eu não sei se é no livro dos espíritos ou livro dos médiuns, ao falar desses elementais, desses espíritos da natureza, Kardec fala que eles não têm assim uma vontade Muito muito claro. determinada e eles são facilmente conduzíveis. Daí a responsabilidade daqueles que gerenciam o comportamento deles de respeitá-los como espíritos em evolução, porque tem muitos que fazem proveito dessa atitude de aceitação, dessa passividade, de maneira equivocada, né? Então, a gente saber decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado, e não deixar para outras pessoas decidir o nosso comportamento, é um sinal de maturidade. E da sim, gente ter atitude de aceitação para com a ajuda dos mentores espirituais, mas não ter essa atitude em relação a influências negativas, né? sim. Então, o mecanismo é o mesmo. Agora, a nossa postura com essa atitude de aceitação ou não é um dos fatores primordiais do mecanismo se instalar ou não, né? Muito bem. Pessoal, e desde que nós começamos a estudar Eu esse já falei. livro, desde que nós Ah, começamos a estudar esse livro, que o início do Missionários da Luz, ele sempre vem à minha cabeça, porque André Luiz, o livro começa André Luiz visitando um centro espírita, e ali ele vai apreciar uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Havia 18 pessoas. Opa, nossa, o que eu fiz aqui? Ali havia 18 pessoas, e aí André Luiz observa o diálogo entre as pessoas antes de começar o trabalho, todo mundo desanimado, achando que os guias não davam atenção, ninguém avançava no desenvolvimento. E André Luiz foi ouvindo toda aquela conversa. E à medida que o trabalho foi se desenvolvendo, Alexandre, que é o instrutor de missionários, pede para André Luiz observar as pessoas ali. Então ele vai observar um rapaz, o problema dele é que ele era muito ligado ao sexo. André Luiz observa uma estrutura genital que o espanta, porque como médico ele não conhecia aquilo, aqueles com os organismos bacilos psíquicos. vivos. Oi? Com os bacilos psíquicos. Sim, e aquilo ali, uma coisa viva, a ponto de neutralizar a capacidade reprodutiva. André Luiz, ele se sente ali todo, digamos assim, né, Assustado. desatualizado. É. Aí
o Alexandre pede para ele observar uma senhora. Essa senhora não conseguiu o bloqueio do desvio alimentar. E aí toda aquela história, ele analisando ali a estrutura gástrica, igualmente, né, aqueles bacilos, etc. e tal. Depois, Alexandre pede para que ele observe outro candidato ao desenvolvimento, é um senhor que tinha um hábito do alcoolismo, e por aí vai, né? Bom, o fato é que quando termina essa reunião, André Luiz percebe que todos estavam muito bem. Embora as pessoas estivessem frustradas, os guias estavam muito satisfeitos, porque o trabalho havia sido muito produtivo, tendo como referência a, ao trabalho que eles fizeram sobre as pessoas, evitando o que eles chamam nesse capítulo de vampirismo, né? E aí, André Luiz percebe que todos estão bem no final, e eles apresentavam uma vibração muito semelhante à dos guias, as pessoas, os guias, ali no final da reunião, ninguém ia embora, todo mundo, né, conversando de forma muito fraterna, etc. e tal. E aquilo deixa André Luiz muito assim, satisfeito, né, extasiado. André Luiz comenta com Alexandre, aí Alexandre pede para que André Luiz acompanhe, e o pessoal ia saindo, ia conversando ali nas imediações do centro, e estava tudo bem. Aí Alexandre fala: Olha, André, eles não vão conseguir sustentar essa vibração até chegar em casa, eles não conseguem. E mostrou para André Luiz que havia ali muitos espíritos na via pública parados, que eram exatamente os espíritos que não tiveram autorização para entrar, mas que acompanhavam as pessoas que estavam ali em desenvolvimento. E aí Alexandre convida André Luiz para poder acompanhar o rapaz que tinha problema na área sexual até em casa. E foi isso que eu estou retratando agora. Eu fiz um resumo. Por quê? Porque ao longo do caminho até a casa, Alexandre se utilizava da irmã de 16 anos desse rapaz para transmitir as informações. E quando André Luiz percebia a facilidade com que aquela menina ela reproduzia a orientação do Alexandre, André Luiz falou: Mas como que essa menina tem essa facilidade se nós acabamos de ver agora a tremenda dificuldade do desenvolvimento, né? Uma dificuldade enorme e a menina ali, com uma facilidade imensa no meio da rua. E aí, o que vai acontecer? Alexandre vai explicar para André Luiz que aquilo ali não era mediunidade, né? Não era mediunidade. E o processo que ele vai explicar é exatamente esse processo da onda mental, né, que nós estamos estudando. Então, eu vou fazer uma leitura do resumo para a gente ver como que isso realmente ilustra tudo que estamos estudando em mecanismo da mediunidade, né? E para a gente trazer para nós também essa condição. Então, vamos lá. Então, temos aqui o capítulo que eu fiz o resumo, chama-se Influenciação. Capítulo 5 exatamente, né, quando eles vão acompanhar essas pessoas até a residência. Alexandre diz: Acompanhemos o grupo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência, diz André Luiz. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa, esse rapaz é aquele que o que bloqueava ele era o problema ligado à área do sexo. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Três entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob a nossa observação. Quando elas estavam no centro, o trio estava lá em frente ao centro. Quando elas começaram a ir para casa, o trio
se acerca do grupo. Encostou-se uma delas à senhora idosa e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se, desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. No capítulo anterior, André Luiz retrata o diálogo do grupo a hora que terminou o trabalho. Todo mundo animado, motivado, e vamos trabalhar, e o importante é realmente a nossa reforma interior. Todo mundo a mil. Bastou que essa entidade se aproximasse para que para que ela perdesse toda essa essa motivação. Continua André Luiz, retratando agora a hora que a entidade se aproxima dela, da senhora, da mãe, ela diz assim: Ó meus filhos, exclamou a genitora que parecia paciente e bondosa. Por que motivos somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro, não, persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me, esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Em- Então, o que acontece? Toda aquela motivação que ela tem no centro, ela perde. E por que que ela perde? Pela proximidade dessa entidade necessitada. E ela chega a ter uma percepção tão clara que ela fala sobre o assunto. E na sequência, o filho dela, ou melhor, diz André Luiz, neste momento, as duas outras entidades, isso que essa senhora sentiu foi a aproximação de uma entidade. Depois que ela disse isso, diz André Luiz, nesse, o pessoal, me dá licença um minutinho só. Ô Luiz, eu estou numa live fazendo uma palestra. Vem aqui em casa, vem para cá. Nesse momento, as duas outras entidades, que ainda se mantinham distanciadas, agarram-se comodamente aos braços do rapaz que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno, ou seja, de totalmente motivado, ele se torna totalmente depressivo. Embaciou-se-lhe a claridade mental e duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. Olha o detalhe, olha só o detalhe, os efeitos da aproximação dessas entidades, na mãe e no filho. Aproximou-se da mãe, ela disse aquilo. Agora aproximou-se do filho. Olha o que o filho vai dizer, respondendo para a mãe. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Olha o que ele vai falar. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas.
pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Ou seja, ele vivia, né, com apenas 8 meses de casamento, ele não conseguiu se afastar do prostíbulo. Ao mesmo tempo em que ele tinha atração para o prostíbulo, ele tinha o quê? Uma inclinação ao bem, à retidão de proceder. Aí, olha o que a irmã de 16 anos fala agora. Quem sabe, mano, você está sob a influenciação de entidades menos esclarecidas. E o rapaz disse assim: sim, por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a causa de semelhante situação. Ou seja, a hora que ele falou isso, aí Alexandre falou: não, agora não dá mais. Diz André Luiz, nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos a este amigo através da conversação. Ou seja, a, o que ele disse ali, né, é tão fora que Alexandre falou: agora vamos ajudá-lo através da conversação. Olha agora o que o Alexandre fez, que é o que eu quero mostrar com tudo isso. Sem perda de tempo, diz André Luiz, Alexandre colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético. Olha aí o nosso campo magnético. E transmitindo-lhe suas ideias generosas. André Luiz observa. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Olha só, ele disse que essas ideias conflitantes levou ele a querer desenvolver a mediunidade para ver o que estava acontecendo. Olha o que a menina fala. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. É Alexandre falando através dela. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? Olha só, a reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Olha como é que Alexandre coloca conceitos elevadíssimos, né? Tipo assim, você está utilizando a mediunidade. Se você descobre que efetivamente existe entidades necessitadas respondendo pelas dificuldades que você tem, que força moral que você teria para poder resolver a questão, né? E aí, olha só o segmento. A resposta, diz André Luiz, que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina contrariou os dois.
A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Aí a mãe diz assim para a menina: não tem você bastante idade, minha filha? Exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar nesse assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem os detalhes sem esperar, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Olha só como que as palavras do Alexandre foram recebidas. Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me à perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. E agora vem o que queremos almejar com esse texto. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética, e porque me encontrasse perplexo, diz André Luiz, ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observava tanta complexidade no serviço de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Então, agora vem a explicação do Alexandre, que é o que realmente eu quero enfatizar, que tem tudo a ver com o que estamos estudando. E Alexandre explica o fenômeno agora. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é um movimento livre no universo, desencarnados e encarnados. Em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Livro dos Espíritos, né? A mais das vezes são eles que vos dirigem. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, diz Alexandre, que, com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Aquilo que a Veninha disse, isso é válido para tudo. Temos sob nossos olhos que a menina, velha irmã, ou melhor, a mãe, temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sob determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades fisiopsíquicas. Permanece também, sob nossa análise, permanece também, sob nossa análise, uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. E ele diz assim: não está propriamente em serviço técnico da mediunidade,
mas no abençoado trabalho de espiritualização. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então, esse vínculo magnético que a gente estuda em mecanismos, que necessariamente não é o ato mediúnico, mas é um processo natural, como diz no começo do texto, que permeia todas as relações entre as criaturas do universo. Ou seja, estamos todos ligados através dessa vinculação magnética, né? Que estudamos em mecanismos. Então, eu achei que esse exemplo é uma coisa tem muito a ver com tudo que estamos estudando. É isso aí. Então, e agora, quem quer comentar? Dona Doutora Ivênia? Olha, muito bom, viu, Virgílio, a apresentação desse tema, que já é muito bonito, né? Agora, você imagina Jesus com o padrão vibratório dele, com todo o adiantamento espiritual dele encarnar aqui nesse planeta, ainda mais naquele tempo. Olha, eu não sei como ele teve coragem, viu? Né? Sim, com certeza. Deve ter sido muito difícil. E como a proposta dele é muito avançada, a gente ainda não se deu conta dela, né? Porque, por exemplo, quando Moisés veio e falou: não faz isso, não faz aquilo, não matarás, não adulterarás, não. Porque dos 10 mandamentos, acho que 7 começam com a palavra não, né? Não Porque tinha é o que como, você né? faz Tinha com que uma ser criança isso. de 2 anos que você está num prédio visitando um amigo e a criança vai chegar perto de uma janela aberta no 10º andar. Você fala, não, meu bem, não faça isso, né? Não põe o dedo na tomada, não isso, não aquilo, né? Tanto que o Código Moral de Moisés foi chamado 10 mandamentos, né? Não eram Sim, ensinamentos. Agora, já na doutrina espírita, nós merecemos ensinamentos, né? sim, Espíritas, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Agora, você pensa bem, Virgílio, a proposta de Moisés era compatível com a comunidade daquela época, né? sim, Porque a gente, como criança muito pequena, falava: não faz isso, não faz aquilo, não matarás, não isso, não aquilo, não cobiçarás a mulher do próximo. Agora, a proposta de Jesus, ela deu um salto muito grande. Imagina sem você dúvida. sair disso de repente não, né? Passaram-se muitos anos, centenas de anos, acho que pelo menos uns 500 anos. Jesus vem falar: amar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem. Então, a nossa sintonia com essa proposta de Jesus, ela é muito difícil, porque está muito à frente do nosso entendimento, né? Com certeza, com certeza. Então, essas explicações de mecanismos, né, André Luiz, É, tão detalhadamente, item por item, é. para nos mostrar, né? E olha que eu aprendi muito nesse capítulo, porque essa questão de amuleto, Nossa, é talismã, muito bonito mesmo. isso para mim era pura superstição, e hoje nós vemos que tem, tem, tem a sua explicação. Agora, É, interessante, o Veninha, é um magnetizador, né? André Luiz, é, ele dá aí uma espécie de perfil de um magnetizador espírita, mas a gente sabe que muitos têm habilidade para conduzir o fenômeno, mas não sabem o é. mecanismo, não sabem como isso acontece, o que os leva muitas vezes a não ter uma vida, digamos assim, mais vigilante
considerando que regrada, se né? trata de um fenômeno espiritual também, né? Agora, você veja a misericórdia de Deus, por exemplo, o caso daquele rapaz que tinha desregramento da sexualidade, né? Colocar ao lado dele uma esposa carinhosa e atenciosa e tudo, né? Porque apesar dele falar que ele tinha proposta no bem, já que ele tinha essa proposta no plano teórico, né? Sim, Então foi colocada na vida dele uma oportunidade dele ter uma esposa correta, sim, atenciosa, que poderia sustentar essa proposta dele, né? sim, com Se ele, certeza. se ele fizesse a parte dele, que ele não fez, né? Então, eu tenho a impressão que o livro vai caminhar para essa direção. Eles vão utilizar a esposa dele e essa sensibilidade dele já, É, né, para poder auxiliá-lo. Então, principalmente no sono, né? Nos desdobramentos é, do corpo, do espírito dele. muito Mas bem. muito, muito bonita mesmo esse capítulo que você analisou, viu, Virgílio? Muito bonito. Dona Dirce, Vitória, boa noite. Que bom vê-las. Muito bem. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? O Vitor, ele mandou uma mensagem, estou vendo a mensagem dele aqui, Uma e boa energia? acabou a força dele lá, e ele teve que sair, teve que sair. Mandou uma mensagem no WhatsApp do celular. Então, eu acredito que nós podemos encerrar, né? Porque não temos mais comentários. Não sei se alguém quer fazer algum comentário final. Só se for a Dona Dirce e a Vitorinha. Então, quando você falou agora, voltou nessa parte do amuleto, né, Virgílio, que também fala no livro da codificação, no próprio livro dos Espíritos, fala bem claramente, amuleto, talismãs, um monte de coisa, né? E isso é tudo simbólico. No livro está falando também que é simbólico. Na verdade, ele simboliza um comando, né? Que o É, hipnotizador vai condicionando no hipnotizado, né? E através aquele objeto, a pessoa segura e entra em sintonia com os comandos do hipnotizador, né? sim. Eu, eu lembrei até da psicometria também, né? Que toda aquela conexão, vamos dizer assim, fluídica, né, entre as mentes de quem pega o objeto e se conecta com o outro que possuiu aquele objeto, que está impregnado dos seus fluidos, né? Então é feita uma conexão, né? E aí ele começa a ver pensamentos, situações que foram vividas. Ou seja, o objeto, ele tem uma função sempre de fazer uma ponte, né? E Sim. aí eu já liguei também até com a ideia das religiões que usam estátuas, né? Santo, Ah, sim. imagem. É tudo o propósito Sim. de fazer essa conexão, mas a gente estuda no Espiritismo que a essência, né, que é o pensamento, que é o sentimento, que é o que importa, né? E a gente às É, Sim. vezes usa uma imagem para ter uma prece mais fervorosa, com mais fé, mas é é. tudo uma ponte que a gente usa, É porque a uma gente bengala, é uma bengala. exatamente, teoricamente André Luiz fala que são agentes da indução. não É, existe nenhuma necessidade, né? quando eu vou para Itobi, sabe aquele Jesus da LBV, muito bonito? Sim, Então, a hora que passa Santa Rita do Sapucaí, não sei se você se lembra, João, você chegou a ver, acho que sim. na rodovia, final Santa Rita, ô Veninha, numa das casas que dão para a rodovia de periferia, o cara ele colocou esse Jesus. É, Colocou. Mas olha.
Vale a pena, viu? A gente passa ali até diminui, porque ver uma imagem de Jesus num local desse é uma oportunidade única, né? E eu agradeço ele, viu? E ele colocou dos dois lados. Eu vejo a hora que eu estou indo embora e vejo a hora que eu estou voltando. Olha, e prometi a mim que se um dia eu morar na beira de uma rodovia, eu vou fazer a mesma coisa. Muito, muito legal. Bacana mesmo. Que bom. A condição nossa de encarnado, né? Nós, nós temos, né, digamos, essas referências. E André Luiz fala de um templo ecumênico espiritual. Estão lembrados disso? Esse templo tinha uma série de nichos e as pessoas oravam, né, de frente para os nichos e ali elas plasmavam as imagens. E André Luiz observa uma senhora católica desencarnada plasmando Nossa Senhora e também um espírita desencarnado plasmando Bezerra de Menezes. Agora, você imagina no centro em Tobi, né? Padre Vitor, como que não é plasmado em todas as paredes, assentos, né? Nesses 109 anos, né? 107. Então, 107, né? Então é isso, né? Nós oramos, pensamos, plasmamos. A matéria plástica nesse templo ecumênico, a matéria vai se modelar. Muito bom. Muito bom. Vamos encerrar então? É. Vamos. Doutor Ivênia, já que a senhora entrou por último, faz a prece. É Olha, castigo? É. o, Ou Quem o faz a manda? prece ou João, fica ajoelhada no o, milho? o João é o único espírita que eu conheço, né, que utiliza a prece, né, para poder, digamos, tanto corrigir É como, né, é indulgência, é indulgência. É abuso de como, né, poder, viu? destacar, né, e presentear as pessoas. Então, é isso. Abuso de poder, é isso aí. Mas como ele sempre me dá carona e tudo, nem me deixa pagar Ah, metade da nem vale a gasolina, pena criar caso com ele. não, Sim. eu deixo quieto, viu? Não, Tá e bom. ele tá tomando conta do teu apartamento em Tubi também. Então, você tem Pois é, tem razão essa também. de Então eu não posso, sobra eu faço a prece e fico bem quieta. para utilizar a tolerância, a indulgência, né, e o perdão. Tá certo. Bom, vamos lá então, fazer a prece. Jesus, nosso amado Mestre, que com tanta paciência, com tanta abdicação veio encarnar aqui entre nós, numa comunidade ainda tão atrasada, ainda somos tão atrasados, imagina naquele tempo, né? Mas ele veio para nos trazer tantas lições, tantos ensinamentos, não só de situações que ele ensinou, como ele exemplificou, o que tem uma força pedagógica muito maior, né? Do que simplesmente falar. Então, nós somos muito agradecidos, até porque sempre nós pedimos a Ele que permita aos espíritos guias, aos espíritos benfeitores, desculpa, me deu soluço, que nos inspirem, que nos ajudem na realização aqui dos projetos que são efetuados no plano espiritual, para que a gente faça esses projetos encarnarem aqui no plano físico, né, simbolicamente falando. Somos muito agradecidos. Somos gratos também pela oportunidade do encontro, da tarefa, do estudo, porque Alexandre, mesmo missionário da luz, ele se diz convencido de que a maior parte do comportamento inadequado nosso, de seres humanos, se deve mais à ignorância do que à maldade. E que nós precisamos mesmo investir em determinar a falência total da nossa ignorância, né? Em que nós estamos enredados no verdadeiro cipoal, dizer, da ignorância. É uma oportunidade ímpar para todos nós e somos muito agradecidos por tudo. Somos agradecidos aos amigos espirituais que participam, a todos aqueles que, mesmo que não puderam comparecer por algum motivo, que Jesus abençoe a todos e que permita, durante o repouso do nosso corpo, no sono do corpo físico, permita que nos desdobramentos a gente
possa continuar esse contato com o plano espiritual maior, assistindo preleções, participando de tarefas que nós possamos fazer e também ouvindo os seus conselhos. Então, com o reconhecimento desse privilégio, que nós vamos pedindo licença para encerrar nossa reunião de hoje, desejando que Jesus esteja sempre conosco, nos nossos pensamentos e no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.